Gostaria um pouco de saber, quer dizer, agora, 20 anos depois, um pouco o seu olhar retrospectivo sobre o que foi para si, não só na altura, quer dizer, a escolha deste projeto, o que isso representava relativamente ao cinema brasileiro na época e realmente depois como sentiu todo o reconhecimento internacional com o filme. Bom, boa noite. Primeiro, queria dizer que é uma honra imensa estar aqui no LeFest e dividir o filme com vocês, com tantos amigos na plateia, tantos diretores, colaboradores. Queria dizer que o... Está funcionando? Tá, né? Queria falar com o montador do filme, está ali. Felipe, você pode só subir o Felipe Lacerda. O Central ele nasce num momento muito específico da vida brasileira, então eu gostaria de enquadrá-lo por um segundo. A ideia me veio depois de um momento bastante específico que a gente está vivendo, 30 anos de ditadura militar e depois 4 anos daquele caótico governo Collor, no qual o cinema brasileiro deixou de existir. Acho que é muito difícil para uma cinematografia parar de se exprimir e oferecer um reflexo do seu país durante 4 anos. Foi isso que aconteceu no Brasil no início dos anos 90. Então, de 60 a 70 filmes por ano, a gente passou a 0 em 90, 91, 92, 93. Foi nessa época que a ideia do filme veio. Então, eu acho que por trás da busca do Josué por um pai, havia também a busca por um país, por um reflexo de um país. E a trajetória da Dora era para poder enviar as cartas que a gente não tinha enviado durante 30 e poucos anos, de uma certa maneira, né? Um processo claro de ressensibilização. Foram mais de 20 versões do roteiro. Foi um processo assim, muito, na verdade, portado pelo desejo de voltar a fazer cinema. É um filme que carrega esse desejo. E ele foi realçado por um filme que eu fiz, um pequeno filme que eu fiz aqui em Lisboa e em São Paulo, um pouquinho antes, que chama Terra Estrangeira. E o Terra me alimentou imensamente e, aliás, eu acho que o último plano do filme, que é ali um plano tipicamente wendersiano, e do qual o estado das coisas certamente faz parte. Sim, senhor, mas essa procura da perfeição desse guião, era a primeira vez que isso lhe acontecia, trabalhar tanto num guião, e foi uma decisão sua, ou era uma decisão de produtores, ou isso, quer dizer, ou por questões outras, ou quando chegou ao filme, o guião estava mesmo definitivo, ou durante a rodagem também se aproveitou quer dizer, dos atores e do Josué e isso tudo para, de uma certa maneira, entre aspas, extrair um pouco o guião. Como é que se passou? O Paulo, como produtor, quer ver até que ponto pode puxar o diretor. Olha, foi uma ideia que veio estranhamente de uma forma bastante acabada. Terra Estrangeira tinha a ideia central toda repousava numa fotografia que eu tinha visto de um navio emborcado numa praia e duas pessoas ali à beira daquilo. Era uma ideia também de desterro, de orfandade que a gente vivia. Já esse filme não, ele veio com uma estrutura basicamente acabada. Eu escrevi umas 20 páginas numa manhã, mas depois com 2 jovens roteiristas super talentosos que faziam aí o seu primeiro filme, a gente foi buscando, cavando. Tem uma escritora brasileira que diz que escrever é cavucar. Então cavucamos durante 3 anos até chegar no ponto em que a gente achou que o roteiro podia ser feito. A gente foi bastante ajudado pelo fato que a gente demorou mais de 1 ano para achar o menino. E os produtores do filme entenderam que essa busca era importante e nos deixaram avançar. Eu nunca tive... Eu sei que alguns roteiristas conseguem... O Raul Ruiz, que foi teu amigo e com quem você fez tantos filmes, ele
Eu sei que ele conseguia fazer o roteiro em 15 dias e eu sempre aplaudi isso imensamente. Eu não tenho ideia de como isso é possível. Para mim sempre foi um processo paulatino, mas tem um momento em que você percebe que é algo que você atingiu alguma maturidade, mas eu tento nunca deixar com que o roteiro fique inteiramente arquitetado, no sentido em que ele não permita a introdução do acidente ou daquilo que a realidade pode trazer. Minha formação toda é de documentarista, antes de chegar na ficção, né? Então, vou dar um exemplo. No primeiro dia de filmagem, a gente filmou cronologicamente. O primeiro dia de filmagem foi na Central do Brasil e a gente escondeu a câmera para não ter o afluxo de pessoas e tal. E Fernanda não tinha feito praticamente novela, muito pouco, e tinha feito apenas 5 filmes até aquele momento. Esse foi o 6º filme dela. Então, as pessoas não paravam, não reconheciam imediatamente. E muita gente veio e realmente pediu para escrever as cartas. Então, uma boa metade das cartas no início são cartas que verdadeiramente foram enviadas. E na segunda parte, quando reenviam carta, tem 70% das pessoas ali que não são atores. São pessoas que se sentaram e falam, uma pessoa muito claramente que diz, não vejo eu sou de Arco Verde, que é onde a gente estava filmando, e não vejo meu filho há 4 anos. Aquilo, de uma certa forma, a carta vai pelo filme, entende? Então, o filme eu entendo o filme como o guião como uma matéria porosa, que deveria ser porosa e que tem que se transformar à medida que a realidade vai avançando. Um outro exemplo é toda a parte a parte religiosa do filme, da segunda parte, ela era muito menos expressiva no roteiro, e à medida que a gente foi fazendo as reperagens, aquilo, a gente foi encontrando as romarias, e as romarias começaram a entrar por entre as cenas. E na cena que nós filmamos, aquele momento em que ela tenta reencontrar o garoto e entra na Casa dos Milagres ali, eu devo dizer que nós perdemos completamente o controle daquela filmagem. Porque aquilo foi mesmo improvisado na altura? Ou seja, aquilo são pessoas que são realmente romeiros. Sim. Nós explicamos o que estaríamos filmando e não demorou 40 minutos para nós perdermos o andamento daquilo. E como era uma equipe que vinha já do documentário, muito rapidamente nós usamos aquilo que estava, quer dizer, filmamos aquilo que a realidade estava nos oferecendo. Quase tudo ali é feito em um só plano, um só take. Todos aqueles momentos, por exemplo, que tem os romeiros com a pedra na cabeça ou que declamam, aquilo tudo aconteceu enquanto a gente estava filmando, e aquilo incorpora e revitaliza o roteiro, entende? Leva o roteiro para um outro lugar. Nisso eu acho que o cinema se aproxima um pouco de jazz. Quanto mais você conhece a melodia, mais você consegue bifurcar dela, porque você a reencontra mais lá na frente, entende? E uma segunda percepção que me veio desse dia na Romaria, que a gente realmente faz cinema quando a gente esquece que você está fazendo cinema, que a gente esquece que a gente está realmente fazendo cinema. Nós estávamos ali em sintonia absoluta, tentando capturar o que estava acontecendo. Filmamos muitas coisas com 2 câmeras, o Walter ia para um lado, eu ia para o outro, como a câmera. A equipe era pequena do filme. E fomos, sabe? E o Felipe teve a genialidade de botar tudo isso isso junto no final. Mas enfim, trabalhamos sim muito no roteiro, mas não o deixamos se cristalizar em alguma coisa que não fosse, que não pudesse ser alterada pela realidade. Sim, e por exemplo, em relação à escolha do Josué, e depois, que demorou quase um ano, depois ele vinha de foi encontrado, tinha feito já alguma coisa ligada ao cinema ou ao teatro, não tinha feito nada, e depois gostaria também de saber se ele desde o início tinha aquela força e aquela espontaneidade, ou se
realmente durante o filme você sentiu que ele tinha tomado conta do personagem de uma certa maneira? Ali foi, na verdade, quase que o oposto. O que aconteceu foi ele que nos encontrou em vez de sermos nós que o encontramos. Não que a gente não tivesse feito uma pesquisa de quase 1000 meninos do Oiapoque ao Chuí, e estávamos quase que chegando na decisão final, estávamos em dúvida entre 4 ou 5 meninos. Eu estava pegando um avião para ir para São Paulo no dia 7 da manhã do Rio de Janeiro, e um menino, alguém me segura aqui, era o Vinícius, que trabalhava na estação no aeroporto Santos Dumont, como engraxate. E ele olhou fixo e falou: olha, você está indo para São Paulo? Eu falei: estou. Ele fez as perguntas, não fui eu. Ele falou: olha, então, se você puder me emprestar um dinheiro, eu quero comer um sanduíche e tal, mas você volta de São Paulo, eu vou estar aqui, trabalho aqui 7 dias por semana, 12 horas por dia, eu te pago de volta. Eu falei: não, você não precisa me pagar, você vai fazer um teste para cinema. No que ele me respondeu: não posso fazer um teste para cinema porque eu nunca fui ao cinema. E o fato é que ele acabou fazendo o teste, levou os meninos que trabalhavam com ele, foi o nosso melhor teste coletivo, aliás, de longe. E ele tinha uma aptidão para aquilo, mas que a Fernanda Montenegro imantou e soube proteger e soube fazer emergir com uma delicadeza e com uma entrega absoluta. Eu acho que, de uma certa forma, a Fernanda abraçou o menino, e ela vinha do teatro e ele vinha de uma outra realidade, e encontramos finalmente, ensaiamos umas 2 ou 3 semanas até encontrar um ponto inicial em que era possível começar a filmar. Sim, porque ele realmente, desde o primeiro plano, é absolutamente impressionante, percebe? E é, normalmente como os atores não profissionais disso tudo, muitas vezes eles reafirmam-se durante o filme, mas ele é absolutamente impressionante desde o princípio. Portanto, teve 2, 3 semanas de ensaios com ele, não foi? Com a Fernanda. Sim, interessante é que no início havia uma distância muito grande entre eles, e pouco a pouco aquilo foi diminuindo. Quando diminuiu, filmamos. Eu queria dizer também que outras pessoas que vinham como Josué acabaram tendo papéis importantes no filme. O primeiro depoimento no filme é de Socorro Nobre, que é uma pessoa que participou de um documentário que eu fiz. E que, vamos passar aqui, eu já anuncio daqui. Esse filme está na origem do Central do Brasil. Foi o Socorro Nobre, foi feito antes do Central do Brasil? Sim, Socorro Nobre foi feito antes, logo depois do impeachment do Collor. Foi o primeiro filme que eu fiz depois disso, e era um filme sobre explicar rapidamente sobre uma relação epistolar entre uma pessoa que estava na prisão, que é o Socorro Nobre, e um escultor brasileiro que trabalha com matéria queimada na Amazônia, e dá uma segunda vida à matéria queimada. De alguma forma, aquela mulher se viu refletida nele e escreveu uma carta, e isso me deu ideia do filme, porque se uma carta pode transformar a vida de 2 pessoas, o que acontece com cartas que não são enviadas? E, novamente, tem a ideia de que nós não enviamos essas cartas durante décadas no Brasil, e daí o desejo de fazer o filme. Eu acho que o desejo também de fazer um filme popular vem disso, sabe? Um filme que consiga se comunicar, se bem que essa não era... Isso foi algo que eu penso a posteriori, sabe? Tanto é que a Fernanda, quando a gente estava no meio do sertão, ela dizia: meu filho, será que alguém vai vir ver? Acho que me chamava de meu filho, será que alguém vai ver? Vai ter algum público para ver uma velha tão ranzinza quanto essa? Falei: Fernanda, vamos tentando. Fomos indo. Eu vi o filme em 1999, quando passou cá em Portugal. Há poucos anos vi-o na televisão novamente, e reparei que havia umas diferenças entre a versão original e aquilo que eu vi, e penso que é esta versão agora que estou a ver novamente. Gostaria de saber porque que houve algumas alterações no filme, alguns cortes, penso eu, e algumas opções diferentes. E gostaria também de saber se o Josué
seguiu carreira profissional, ou seja, não tem nada a ver com o trabalho de ator. Olha, se houve alguma alteração, foi na televisão. Porque o filme permanece absolutamente o mesmo. Não foi mexido em uma imagem e nem no som do filme. Aliás, foi um restauro que se preocupou com isso, em manter a ideia do grão, e manter o quadro, que é 2:3:5 na televisão, não existe isso, e manter um som em Dolby Stereo. Nós não transformamos o filme em 5.1 para encher a sala como... se houve algum, é muito difícil a gente saber o que acontece quando um filme chega na televisão. Então é provável que, interrompido por comerciais, ou seja lá o que for, você tenha tido uma outra impressão do filme, ou a gente muda com a idade. Josué, o Vinícius é um amigo próximo, fizemos mais 2 filmes juntos, ele continua fazendo cinema, faz minissérie, é uma pessoa absolutamente incrível, está trabalhando constantemente no Brasil e ficou um grande amigo da Fernanda, meu. Então, temos, digamos que o espírito de equipe que norteou esse filme se manteve até hoje. Eu posso lhe fazer agora uma. A reação que houve, quer dizer, internacional neste filme foi absolutamente única, se quiser, para alguém como... não é um primeiro filme, já tinha uma carreira, mas mesmo assim chegar depois desta maneira, quer dizer, e como foi a sua reação foi extraordinária, e penso que mesmo no cinema brasileiro foi qualquer coisa um pouco diferente, porque há muito tempo que não havia talvez esse reconhecimento, não só crítico, mas público, porque a maior parte do chamado cinema novo, que tinha um enorme reconhecimento crítico durante algum tempo, eram filmes que depois tinham, relativamente à relação com o público, era muito mais complexa do que você conseguiu com este filme. Gostaria que me dissesse algo desse período e como é que foi. Olha, dentro do cinema novo você tem, evidentemente, vertentes, exatamente. Então, quando você pega, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos e Rio 40 Graus, que foi um filme proibido pela censura do Getúlio, quando saiu, aliás, com uma alegação extraordinária que no Rio nunca fazia 40 graus. E é o primeiro filme que realmente registra uma geografia humana da cidade. A cidade, aliás, nos créditos aparece como sendo o ator principal. E é um filme que teve quase 1 milhão de espectadores na época, num momento em que o cinema brasileiro realmente nascia. Então, o pai fílmico do cinema novo, que é o Nelson Pereira, ele conheceu um sucesso de público, e filmes como Macunaíma, por exemplo, do Joaquim Pedro, também encontraram isso. Eu acho que a minha geração portava o desejo de alguma forma ir ao encontro do público, mas o público também tinha o desejo de ver o seu reflexo entende? Foi um movimento que veio das duas partes, porque quando você não vê cinema durante 4 anos, isso faz uma diferença. E nós vimos de um caos identitário causado pela ideia do Collor, uma tentativa de levar o Brasil ao que ele chamava de primeiro mundo a fórceps, criou na verdade, uma complexa relação das pessoas com o próprio país e o desejo de voltar a ver aquilo que nós éramos. Então, eu faço parte de uma geração que tentou responder esse desejo, que já vinha do público, entende? Pessoalmente, eu gosto de todos os tipos de cinema. Sou um cinéfilo nesse sentido, que porta um desejo abrangente gosto tanto do Raul Ruiz quanto do Scorsese na fase mais popular, ou do Coppola na fase mais popular. Então, tento caminhar entre esses caminhos diferentes, sabe, dependendo
do filme. Aqui, eu acho que a gente já na história, na arquitetura, a gente já se dirigia para um cinema que se queria mais popular, embora não mais aberto, embora não fosse claramente aquilo que eu tinha pensado. A mesma coisa, aliás, para o Diário de Motocicleta. A gente foi fazendo o filme sem, na verdade, colocar um objetivo lá na frente. E aquele filme foi extremamente modificado pelo aquilo que a gente foi encontrando no meio do caminho, mais ainda do que o Central. O Diário de Motocicleta, provavelmente a metade das cenas é improvisada. É um cinema basicamente impuro. O filme tem uma presença na memória, as pessoas guardam esse filme por muito tempo. E eu acho que o público talvez não perceba a maneira de fazer cinema que está neste filme. E eu queria que o Walter comentasse como é que a evolução da fotografia narra da mesma forma que o roteiro, o processo interno da Dora e da história, com as lentes que vão se abrindo. Basicamente, o filme se preocupa em realçar no início da história a crise de identidade que permeia não só os personagens, mas a Central do Brasil como um todo, e aquelas pessoas que ali estão. Então, você tem uma opção muito clara do ponto de vista da linguagem. Caminhamos em duas direções. Primeiro, a ausência de profundidade de foco, então você só vê os personagens, a Dora só vê, na verdade, aqueles personagens que lhe interessam. Há poucos tons a caracterizar o início do filme, são vertentes de marrons e cinzas, há poucas cores, e os sons são, você tem 80, 100 camadas de som no início do filme. E à medida em que a narrativa se aproxima do pai hipotético de Josué, as lentes vão se abrindo, você começa a ver cores que não existem ainda no filme, você ganha profundidade de foco, e essa compreensão de se estar no mundo, na verdade, vem com essa transformação do uso da linguagem, né? Ao mesmo tempo, tem uma depuração do som. As pessoas os personagens começam a perceber um latido de cachorro, mesmo barulho do batom. Das 80, 100 camadas do início do filme, você chega a uma ou duas camadas no final. É todo um processo, na verdade, que vem do motor inicial do filme, que é o reencontro de uma personalidade, da nossa personalidade no mundo, né? Do estar no mundo, o que é estar no mundo, o que é ser brasileiro no mundo naquele momento. Então, o filme ele é basicamente todo construído em volta dessa ideia, do início ao fim. Ele começa com lente 135, 150 e ele termina quase todo com 24, por exemplo. Inclusive os planos mais fechados são com lentes que permitem essa ideia de profundidade de campo. Você falou já do Diário de Bicicleta, ou Bicicleta, não sei como é que se chama, e da relação também com este filme, o que me leva a perguntar, com a sua origem de documentarista, qual é a relação que tem, tendo feito uma ficção, porque escreveu o filme antes de o rodar, com o cinema on the road, que este é obviamente um exemplo, como é também o dos Diários do Che Guevara. Eu, enquanto estava a ver o filme, eu não conheço o Nordeste brasileiro, mas é claro que há um desejo de viagem muito grande. Pareceu-me o Easy Rider, a que eu estou ligado pela via da música. Aliás, sobre a música também teria qualquer coisa a dizer, mas não. Queria sobretudo que nos explicasse mais a sua relação enquanto cineasta entre a ficção que começou por escrever e o documentário que também fez, obviamente, sobre o Brasil da época. Sobre a música, já agora, e porque eu fui crítico de música, impressiona-me imenso a parte final da música, que gosto bem mais do que a parte sinfónica do princípio. Acho que há uma certa contradição na escolha. Eu concordo contigo. Okay. Também gosto mais. Suponho que a parte final é a música original
O filme, não? É a música do Capiba, que é um... Não sei qual é, mas... Capiba É do piano, é que tem piano. é um compositor do Nordeste do Brasil que eu acho que ainda estava vivo quando a gente fez o filme. É uma música dele que é arranjada pelo Antônio Pinto e pelo Jacques Morelenbaum, que trabalha com Caetano Veloso bastante. Eu acho que ele já veio aqui algumas vezes. Olha, eu vim de um país onde é muito mais fácil fazer documentário do que ficção. Para quem acompanha a realidade brasileira, eu acho que não há país que mude tão pouco que mude tanto em 2 dias e tão pouco em 2 anos quanto o nosso. O que faz com que a todo momento você sinta que você sente que existe um tema ali que tem que ser coberto. Agora, por exemplo, eu tenho uma série de coisas que eu gostaria de fazer. E na ficção acontece o contrário. Eu já tive várias ideias que eu desenvolvi até o ponto de chegar a um roteiro. Quando cheguei ao roteiro, a realidade já tinha ultrapassado aquela questão. E muito. A questão do filme de estrada, eu acho que vem da ideia de que eu sempre me senti mais interessado por aquilo que eu não conheço ainda do que por aquilo que eu já conheço. Uma questão pessoal, e foram os filmes que me levaram ao cinema. Easy Rider menos, mas, por exemplo, O Passageiro, Profissão Repórter, da Antonioni. Essa questão básica de se descobrir um lugar no mundo, sabe? Isso sempre foi aquilo que me tentou mais no cinema e ao qual eu acabo retornando de uma maneira como eu fiz aqui, como tem em Terra Estrangeira, como tem no Diários de Motocicleta. Diários é o descobrimento de uma geografia humana e física latino-americana, mas é também o descobrimento de uma vocação, de aquilo que os 2 personagens não sabem ainda. Isso me interessa tanto no documentário quanto na ficção. Walter, isso é uma pergunta ainda em construção. Você falou no princípio da conversa que as cartas têm uma questão literal, mas tem uma questão metafórica também sobre o Brasil naquele momento, em 98, e que você mandava as cartas, você queria que as pessoas começassem a pensar para onde estavam indo as cartas, e as cartas não tinham destino, cartas dos brasileiros para encontrar o país. No final do filme, você, para mim, do meu ponto de vista, é otimista, dá uma sensação de otimismo com a vida do Vinícius, da criança, do Josué. Passados 20, ou seja, otimismo para mim também, então, dentro da metáfora em relação ao Brasil. Passados 20 anos, para onde estão indo essas cartas? Qual é a sua posição em relação a essas cartas? Para onde elas vão agora? Se eu soubesse. Olha, eu te digo o seguinte, depois de 35 anos, que foram aqueles 30 de ditadura militar e mais os 3 anos e pouco do Collor, mais o tempo necessário para você sair daquilo, eu precisava de alguma coisa de um final aberto, como quem precisa de água. Eu acho que esse filme porta esse desejo evidente de sobrevivência, mais que qualquer outra coisa. E é um filme sobre orfandade brasileira. Eu acho que essa orfandade ela permanece muito viva, clara, reafirmada a cada dia. Assim como a ausência do pai permanece também reafirmada. Hoje você me pega num momento de muita desesperança, na verdade. Eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei que cartas seriam enviadas primeiro. Esse talvez seja um dos últimos retratos do Brasil pré-digital, né? Para começar, então, já seriam, evidentemente, outras as formas de comunicação. Te confesso que eu pensei em retomar a ideia de Central do Brasil, quando aconteceu esse terremoto agora recente.
e repensar sobre esses personagens e dizer, eu já acordei várias noites pensando, sabe, tentando raciocinar sobre para onde iriam. Eu acho que esse é um momento ainda difícil de falar, porque a gente está frente a um tipo de tem até dificuldade de adjetivar isso, mas há um tipo de oponente muito pouco definido e muito pouco estruturado, arquitetado. Pessoalmente, eu acho que o Brasil pode ir para direções muito diferentes nos meses que vêm. Aliás, devo dizer que a imprensa portuguesa, eu acho que cobriu muito bem esses últimos meses da vida brasileira, jornais, artigos. Não conheço o João Salavisa, por exemplo, mas ele escreveu no Público artigos excelentes sobre isso, sobre o país. Acho que é o momento para a gente estar atento e filmar, gravar, fazer. Teve reações extraordinárias durante esses meses. Teve um poema do Arnaldo Antunes, não sei se alguém viu aqui, foi das coisas mais geniais da cultura brasileira dos últimos tempos. Teve intervenções do Caetano Veloso, a cultura brasileira se mostrou viva nesse momento. E o que eu espero é que a cultura de um lado se mantenha viva e que as instituições do outro também consigam funcionar como um contrapeso àquilo que se aproxima. Eu acho que o governo na verdade, ele se alinha cada vez menos com Trump e cada vez mais com o Tea Party, por exemplo. Cada vez mais, por exemplo, com a Filipinas de Duterte, do que com o governo de direita tradicional. Realmente a gente está frente a um processo de ultradireita. Como reagir a isso, eu não sei te dizer ainda. Tem um momento, quando você está na tempestade com um barco, você tem que fechar, descer a vela um pouquinho, trancar aquilo e esperar passar os primeiros momentos e tentar ver como você reage. Eu estou me sentindo nisso. Eu divido com vocês minha dúvida sobre aquilo que vai acontecer, na verdade. E, portanto, em relação à tua resposta, eu não saberia para onde essas cartas iriam hoje. Eu queria estar mais otimista, desculpe. Olá, boa tarde. O filme dá uma grande importância ao tema da religião. Eu vinha perguntar qual é a mensagem que queria passar, se é uma questão de esperança, se eu tenho algum outro objetivo. E muitos parabéns pelo filme, que é de facto muito bom e muito profundo. Te agradeço. Eu estava dizendo no início que isso não estava marcado, tão marcado na origem do projeto. Na verdade, quando a gente definiu essa, digamos, a rota dos personagens, a gente não teria como escapar da questão da romaria e da questão que se aproxima de um personagem histórico no Brasil, que é o Padre Cícero, que é daquela região. A partir do momento que você atravessa aquilo, você acaba encontrando o que o filme decide incorporar, entende? Mas a questão da religião no Brasil é uma questão... agora decidiu a eleição, em parte, também, né? Você vê que é Você tem, aliás, vários tipos de... No próprio filme, você tem o caminhoneiro que é evangélico, você tem outras... Você tem a questão da religião católica muito claramente expressa, e você tem aquele fervor religioso do Nordeste, que é uma coisa completamente diferente do resto. Então, são formas diferentes de se relacionar com a religião, e eu me pergunto se isso também não tem a ver com a questão da orfandade, com a questão
do pedido para que algo se modifique, né? Para que algo... eu acho que essas são duas coisas intimamente ligadas. Todos nós sabemos que o Brasil é um país continental, gigantesco, e que há muitos países dentro do Brasil, né? E eu acho que são ilhas porque elas não se comunicam muito, né? São Paulo, Blumenau, Nordeste. O que você acha que unifica esse país? É a língua portuguesa? É a religião? Não sei. E se há alguma simbologia nesse filme que unifique esse país? E de onde vem essa orfandade? De onde vem essa busca constante por um pai no Brasil? Né? Será que foi mandar Dom Pedro embora? Qual que foi de onde iniciou isso? Obrigado. De novo, se eu soubesse. É difícil te dizer. Evidentemente, a orfandade vem desde o início do colonialismo, né? Se você pensar bem, por exemplo, em como foi feito a colonização norte-americana, quem foi para ficar, não para voltar. Eu acho que no Brasil, desde o início, essa talvez não tenha sido a premissa inicial, né, que nos caracteriza. Você está me pegando num momento em que eu tenho muita dificuldade também de falar disso, porque eu acho que o resultado dessa eleição também é a busca de um pai salvacionista, sabe? Como nós já tivemos com Collor, também a busca de um pai salvacionista, como nós já tivemos com Getúlio, essa busca desse personagem. Não sou um historiador e não sou alguém que poderia te responder sobre isso de uma forma mais afirmativa. A coligação com a orfandade crônica brasileira é evidente. E aquilo que nos une, eu acho que é aquilo que a gente jamais atinge, que é aquela ideia de que nós somos o país do futuro. Acho que isso aqui é estranhamente aquilo que, de alguma forma, formou a argamassa que justificou tantas coisas. Nós somos o país do futuro, e nós não somos jamais o país do futuro. Nós somos o país de um futuro constantemente postergado. E a cada eleição aparece a possibilidade desse futuro se concretizar, e eu sou cada vez mais cético em relação a isso. Eu vi o filme há 20 anos, claro que estava numa época diferente da minha vida, mas há 20 anos o que me marcou muito no filme foi a procura do Josué pelo pai. E hoje, ao ver o filme, o momento que mais me marcou no filme foi o final, onde ela escreve a carta para o Josué e ela conta uma nova forma de ver o próprio pai dela. E o que me ficou desse filme é que é um filme de procura não só do Josué, mas, para mim agora, muito mais procura da personagem da Fernanda Montenegro, quem é a verdadeira Dora. E me deu a impressão que, no final, foi quando ela se lembrou das coisas boas que tinham acontecido na infância dela por causa do pai. Eu não sei se isso foi de propósito. Liguei com o seu comentário está sempre atraído sobre a busca daquilo que a gente ainda não conhece sobre nós próprios e sobre o mundo. Me deu a impressão de que ela se descobriu naquele momento, e que naquele momento ela se lembrou daquilo que tinha acontecido quando era criança. Acho que, na verdade, a Fernanda ela é uma atriz tão genial que ela vai construindo aquele personagem em camadas e você não percebe que a transformação ocorre. Entende? De repente, você se confronta com um personagem que já não é mais o mesmo, e
é verdadeiramente tinta guache, sabe? Não há um movimento brusco em que você diga esse é um ponto de inflexão desse personagem. E, no entanto, se você for ver bem a trajetória do personagem, o arco, como diriam os analistas de roteiro norte-americanos, o arco ele acontece, mas em nenhum momento você tem momentos de quebra nesse processo. É um processo feito delicadamente por camadas. Eu acho que toda a trajetória vai no sentido em que os fins deixam de justificar os meios, né? É um processo de ressensibilização daquele personagem e, novamente, depois de um momento na história do Brasil em que a gente estava confrontado com exatamente o oposto disso. Eu me lembro quando eu crescia, eu gosto de futebol, gosto muito de futebol, e das pessoas que eu admirava é o Gerson, que foi tricampeão, jogador de meio de campo do Brasil, tricampeão no México, né? E hoje desaprendemos também a jogar futebol, mas naquela época a gente ainda sabia. E ele fazia um comercial na televisão de cigarro, dizendo que ele fumava e, por causa do preço do cigarro, dizia: eu gosto de levar vantagem em tudo. Esse é um personagem que é desenhado para deixar de querer levar vantagem em tudo, entende? E eu acho que a inteligência extraordinária da Fernanda é de perceber que essa transformação tem que ser absolutamente imperceptível. Ela vem como se fosse com guache o tempo inteiro, de cabo a rabo, né? E a Fernanda imantou o filme com isso. Eu acho que nós fomos todos tomados por ela. Eu me lembro que nas reuniões de roteiro ela marcava sempre, anotava coisas em relação às cenas dela, mas em relação também às cenas em que ela não estava, que é muito raro disso acontecer. Ela se preocupava com aquilo que estava acontecendo e que, evidentemente, teria um efeito no seu personagem, entende? E aquilo foi, de alguma forma, permeando o filme como um todo, né? E ajudando também que o processo de desenvolvimento do filme tivesse um vetor muito claramente definido. Uma vez perguntaram para o Jean-Pierre Melville, que é um dos pais da Nouvelle Vague francesa, e ele aparece, aliás, no A Bout de Souffle, é o professor de filosofia que aparece no A Bout de Souffle, um cineasta genial, fez filme noirs que devem ter estado no Le Fest várias vezes, e uma vez um estudante de cinema perguntou para ele: escuta, o senhor Melville, o que faz um filme dar errado? Percentualmente. Ele falou: olha, primeiro eu vou te responder sobre o que faz um filme dar certo. 50% é a ideia que gera o filme, a ideia motriz do filme. 50% é como você traduz aquela ideia para o papel e vira um roteiro. 50% é a escolha dos atores. 50% é a maneira com que você ilumina a história, vai contar, vai escolher como narrar aquilo. 50% o som, 50% a montagem, e se um desses elementos for na direção errada, você acabou de perder 50% do filme. E Fernanda foi aquilo que nos fez seguir esse caminho. Eu acho que ela foi o vetor realmente que nos mobilizou. O filme teria sido outro sem ela. Ontem, assim, muito generosamente, o Paulo me deu um prêmio que eu assim, agradeço muitíssimo. Eu falei assim, gente, isso só existe por causa de cada ator e por causa de cada diretor de fotografia, é impressionante como uma pessoa, um único elemento pode mudar um filme
e recontar a história de um filme, de cabo a rabo. E esse aqui, eu acho que se construiu todo em torno da Fernanda. Aliás, a ideia do filme foi porque eu queria fazer um filme para Fernanda Montenegro. E nós já tínhamos tentado narrar uma história, a gente não tinha conseguido, e voltamos a isso. Bom, quero agradecer, só queria mais uma pergunta. Eu queria só dizer que, quer dizer, nisto tudo o produtor tem 1%. Mas esse 1% é a parte mais destrutiva de um filme. Pode destruir um filme com esse 1% completamente. Falou-se muito e falou primeiro você na questão da orfandade, não é? E pronto, e dessa busca do pai, e dessa busca do país, dessa busca de si própria. A mim, ao rever este filme, depois de tantos anos, o filme foi o que mais me impressionou, mas impressionou-me outra coisa que tem a ver com a passagem de tempo e com o olhar para o passado, que é o olhar virgem que o cinema tinha nesses tempos, a capacidade de virgindade do olhar e das pessoas que eram filmadas. Quando falou da questão de se fizesse um novo Central do Brasil, que teria de ser digital e teria de ser com um tipo de outras coisas que de facto vieram transformar completamente a relação do cinema com o público. E é uma coisa com que nós temos de lidar. Ao mesmo tempo há uma saudade da maneira como conseguimos falar, conseguimos ter as pessoas no filme. Hoje em dia temos burocracia entre nós e as pessoas, entre nós e o público, entre nós e aquilo que queremos contar. E isso faz-me muita falta. Ao mesmo tempo, sabemos que se não soubermos dar o salto também não podemos continuar, porque a vida mudou, não é? Eu concordo inteiramente com a tua observação. O que se perde é a inocência do olhar, né? É praticamente impossível você pegar ou registrar aquilo que ainda não foi registrado, né? Que é o que fazia, eu acho, o encantamento que a gente tinha pelos primeiros documentários ou pelos filmes Lumière. Há pouco tempo eu revi os filmes Lumière e a extraordinária força dos primeiros olhares, da primeira vez que as pessoas encaram a câmera, é algo de absolutamente fascinante e realmente extraordinário. A gente dificilmente reencontra isso. Eu me pergunto, eu vejo, tenho dois filhos que têm uma relação com a imagem que é muito diferente daquele que a gente terá, e eu estou falando isso em nostalgia. Ao mesmo tempo, eu tenho uma fé talvez um pouco cega no cinema, e na necessidade do cinema, na necessidade de você conseguir ainda pensar em formas de desvendamento do mundo. O cinema como uma maneira de desvendar aquilo que você ainda não viu. O cinema como instrumento de conhecimento mesmo, sabe? E ao mesmo tempo de entretenimento, seja lá o que for. Já não sei mais se terá a forma que já teve, e não importa, desde que sejam histórias que não podem deixar de ser contadas. Eu acho que essa é a diferença, essa é a grande questão. Eu acho que torna mais difícil também você definir o que é filme, o que deve ser filme e o que não deve ser filme. Eu me vejo hoje trabalhando em projetos diferentes, dizendo assim, olha, isso precisa existir, e eu tenho a força para fazer isso existir ou não, sabe? É uma pergunta que eu acho que está muito mais hoje na superfície do que ela jamais esteve. Eu gostaria de dizer que eu amo muito seu trabalho, você é uma das inspirações para fazer cinema hoje, e eu gostaria de saber o que esse filme afetou na sua carreira, ele ter chegado onde chegou e ter sido indicado e ganhado tantos prêmios, o que isso significou para você e o que a gente pode esperar do seu trabalho no futuro.
Olha, o filme foi muito mais longe do que a gente podia esperar. Teve um momento em que esse processo foi extraordinariamente agradável, que é justamente o de você ir de latitude em latitude e conversar com pessoas que veem o filme de uma forma absolutamente diferente, sabe? Eu fui para 40 países com esse filme, e em cada país eu aprendi alguma coisa nesse tipo de troca que a gente está tendo aqui hoje. Então foi um processo muito que me foi muito generoso, sabe? Que foi essa foi a parte mais bacana mais rica, mais assim, que eu guardo com mais carinho do processo. O que eu guardo com menos carinho é a parte, por exemplo, das premiações americanas, daquele lado mais industrial da coisa, sabe? Quando o filme foi indicado para Oscar e aquela coisa toda, aí você perde completamente o controle da coisa. E o filme passa a entrar no mundo para o qual ele não foi, na verdade, pensado. Essa é a minha impressão em relação àquilo que você vive naquela esfera, né? O que mudou? Me permitiu fazer um pouco do que eu quis experimentar, experimentei coisas diferentes a partir daí. Permitiu fazer o Diário de Motocicleta, que eu jamais teria feito se não fosse esse filme. Por mais que aquele tenha sido um filme que demorou 4 anos para se financiar. Projetos, tem um projeto que envolve a relação Portugal-Brasil, 1552. Não vou me estender muito sobre isso, mas enfim, tem esse projeto. Eu estou pensando nele aqui, por isso que eu estou aqui nesse momento. E tem um outro projeto no Brasil que toca nos anos de chumbo no Brasil, que é a história do Rubens Paiva. Rubens Paiva é o primeiro, das primeiras pessoas dos primeiros desaparecidos na época da ditadura militar, 1970, perdão, 20 de janeiro de 1970. E o filho dele é um escritor, um excelente escritor chamado Marcelo Rubens Paiva, e escreveu um livro que se chama Ainda Estou Aqui, que é a história da mãe dele, mulher do Rubens Paiva, e como não se soube o que aconteceu oficialmente até hoje, essa mulher procurou durante 50 anos entender esse mistério, e no momento em que ele começa a fazer sentido, ou seja, aquele quebra-cabeça começa a se montar, ela começa a perder a memória pessoal, ou seja, ela começa a ser acometida pelo Alzheimer. Então, no mesmo momento em que o país recupera uma memória que é coletiva, ela perde a possibilidade de entender aquilo que ela procurou a vida inteira. Um projeto de um impacto muito grande e que é maior ainda porque eu fui amigo deles. Foi a primeira... eu era amigo de uma das filhas do Rubens Paiva e foi a primeira pessoa que eu me lembro que teve essa minha amiga que teve um pai que sumiu da ditadura militar. Então é um projeto que eu gostaria bastante de contar. Se vai ser possível ou não, isso a história dirá. Eu queria agradecer a todos e ao Walter estar aqui.